Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo, mais uma vez, falando sobre a Constituição Federal de 88, artigo 22, inciso 1º e inciso 2º, nós vamos tratar da competência legislativa privativa da União. Na aula passada, nós fizemos uma grande introdução sobre esse tema e hoje nós vamos tratar de uma forma mais direta. Se você não assistiu o vídeo da aula passada, eu sugiro que você dê um pause, eu sugiro que você pare, assista a aula anterior e depois volte a assistir para que então você possa compreender melhor os incisos desse importante artigo da Constituição Federal. No artigo 22, nós temos: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e direito do trabalho. No inciso 2º, desapropriação. Não dá para chegar em uma prova que cobre organização do Estado e não saber a competência privativa da União para legislar sobre esses assuntos. Não tem caminho fácil. Vou até passar o mnemônico que vai te ajudar, vai facilitar. E você tem que ter em mente que o examinador vai trocar alguns desses direitos por outros direitos do artigo 24. E você tem que estar bem atento a isso. Bom, direito civil. Quando falar em direito civil, você lembra logo do Código Civil. Quem elaborou o Código Civil? Congresso Nacional. Direito comercial. Hoje é chamado de direito empresarial. Devemos levar em conta que a Constituição é de 88, época em que o direito empresarial, que hoje é assim denominado, era conhecido como direito comercial. Provas literais vão usar a nomenclatura comercial, mas se aparecer empresarial, competência privativa legislativa da União. Direito penal também é uma competência privativa legislativa da União. Direito processual, lembre-se do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal. Enfim, a legislação processual é de competência privativa da União. Direito eleitoral, da mesma forma. Imagine se cada estado pudesse fazer o seu regramento em relação ao direito eleitoral. Não seria viável, não é verdade? Bem óbvio essa competência. Direito agrário, direito marítimo, competência privativa da União legislar sobre. Aeronáutico, aqui você vai fazer o link com o artigo 20, onde nós tratamos detalhadamente os bens da União. Direito espacial. O espacial, muitas das vezes o aluno chega na hora da prova, ele acha que é uma pegadinha. O aluno faz um link com o espaço, com o Sol, com a Lua. Quando a Constituição fala em direito espacial, é o espaço aéreo, tá? Então, cabe à União legislar privativamente sobre direito espacial e também direito do trabalho. Não só esses, mas, da mesma forma, sobre desapropriação. Inclusive, o Código Civil vai trazer a matéria em seu bojo. Vamos ao mnemônico: capacete DPM. Muito conhecido e ajuda bastante na hora da prova. Mas você tem que ter em mente que esse mnemônico não é suficiente para resolver as questões do artigo 22 por completo. Bem verdade que o mais cobrado é o inciso 1º e 2º. Não há dúvida quanto a isso. Mas você sabe que o que vai garantir a sua vaga no concurso público é você acertar o que a maioria acerta e acertar o que a maioria erra. Então, não se contente apenas em gravar o inciso 1º e 2º. Continua comigo nas aulas, que eu vou te ajudar com cada inciso da Constituição Federal. Bom, capacete de PM. Você está vendo aí na sua tela: civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, desapropriação, processual e marítimo. São os direitos que nós vimos aqui no inciso 1º e 2º, que compete privativamente à União legislar sobre todos esses direitos. O link que você vai fazer na sua Constituição, no seu material, é exatamente com o artigo 24 da Constituição. Eu falei na aula passada que a melhor forma de estudar o artigo 22 é combinando com o artigo 24.
Você vai ver aqui no artigo 24 o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E aqui tem direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico e o orçamento. Note que você tem a letra T de tributário, você tem a letra P de penitenciário, você tem a letra E de econômico. E se você voltar no mnemônico anterior, você pode confundir várias letras desse mnemônico, não é verdade? Então você precisa realmente saber o que significa capacete de PM. Senão você vai errar na hora da sua prova. Para o inciso 24, nós temos o quê? Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente. Você viu que nessa competência a União legisla sobre normas gerais e os Estados e DF sobre normas específicas. Então a União vai legislar sobre normas gerais de direito tributário e os Estados sobre normas específicas. A União vai legislar sobre normas gerais de direito financeiro e os Estados e DF da mesma forma com normas específicas. A União vai legislar sobre normas gerais de direito penitenciário, econômico e urbanístico, e os Estados vão legislar nas matérias específicas. A União vai fazer o seu orçamento, vai legislar sobre normas gerais de orçamento, e os Estados, como nós podemos contemplar a cada ano, vão legislar sobre os seus respectivos orçamentos. Não só os Estados, mas também o DF. O mnemônico que vai te ajudar no artigo 24 é PUFTO: penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamentário. Leve para a sua prova esses dois mnemônicos e a sua chance vai aumentar consideravelmente. Mas não deixe de fazer um adendo importante. Nós vamos tratar na próxima aula dos demais incisos. Mas eu já vou deixar esse quadro, pois ele é muito interessante. Competência privativa da União e competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal. Não tem município. Você vai ver que tem uma similaridade entre os incisos. Então, o que você vai fazer é diferenciar. Ora, no artigo 22, inciso 23, nós temos como competência privativa da União a Seguridade Social. No artigo 24, inciso 12, a Previdência Social, não só ela, mas a proteção e defesa da saúde. Faça o link para que você não erre na hora da sua prova. O examinador vai trocar um pelo outro. Um outro ponto importante, no artigo 22, inciso 24, nós temos diretrizes e bases da educação nacional. Quando falar em diretrizes, você vai lembrar de competência da União, tá? Educação, cultura, ensino e desporto. Artigo 24, inciso 9 da Constituição. Competência legislativa concorrente. Veja que é um ponto importante e você identificando isso, você acerta na hora da sua prova. Artigo 22, inciso 1, direito processual. Artigo 24, inciso 11, procedimento em matéria processual. A União vai legislar sobre direito processual. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Direito Processual do Trabalho, e a competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF é sobre os procedimentos em matéria processual. No artigo 22, inciso 1º, Direito Comercial. No artigo 24, inciso 3, Juntas Comerciais. Veja, é bem parecido, mas não é a mesma coisa. E no artigo 22, inciso 1º, nós temos o direito penal, enquanto no artigo 24, inciso 1º, o penitenciário. Então não adianta gravar a letra P, gravar a letra C, não adianta gravar PUFTO, não adianta gravar capacete de PM, se não souber o que corresponde a cada letra. E anote também essas diferenças que eu estou passando, são muito importantes para a sua prova. Eu vou repeti-las, é verdade, até para te ajudar no processo de memorização, mas já faça a sua anotação, a sua remissão. Na aula anterior, inclusive, nós falamos que a União não exerce competência residual ou remanescente, que a competência remanescente residual legislativa é exercida pelos municípios, está lá no artigo 30, inciso 1º, por se tratar de interesse local.
Um outro quadro muito importante, na aula passada nós colocamos, é o que trata da natureza das competências. E as competências se dividem em administrativas e legislativas. As administrativas em outras espécies e as legislativas também. E as regras e as exceções. É imprescindível saber de tudo isso na hora da sua prova. Mas vai com calma, você chega lá. Na próxima aula, competência legislativa privativa da União, é a segunda aula, nós vamos tratar do artigo 22, inciso 3 ao 11. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.